Olá amigos, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Lolita Garcês. Hoje estou trazendo para vocês o caso que ficou muito conhecido em 2002, o caso do prefeito de Santo André, Celso Daniel. Antes, porém, gostaria de estar pedindo a vocês que se inscrevam no nosso canal para estar nos ajudando, não vai custar nada. E para nós vai ter grande serventia. E também ative o sininho das notificações para vocês receberem os novos conteúdos. Então, bora lá! Celso Daniel tinha 50 anos de idade, quando ocupava o cargo de prefeito de Santo André já pela terceira vez. Ou seja, era um ótimo prefeito, né? Senão não teria sido eleito pela terceira vez. Ele foi sequestrado na noite do dia 18 de janeiro de 2022, quando saía de uma churrascaria localizada na região dos Jardins, em São Paulo. Segundo a imprensa, o prefeito estava numa Mitsubishi Pajero blindado na companhia do empresário Sérgio Gomes da Silva, conhecido também como Sombra. O carro teria sido perseguido por outros 3 veículos, um Santana, um Tempra e um Blazer. Na rua Antônio Bezerra, perto do número 393, no bairro da Vila Vera, distrito do Sacomã, na zona sul da capital, os criminosos fecharam o carro do prefeito. Dispararam contra os pneus e vidros traseiros e dianteiro de seu carro. Gomes da Silva, que era o motorista, disse que na hora a trava e o câmbio da Pajero não funcionaram. Os bandidos armados então abriram a porta do carro, arrancaram o prefeito de lá e o levaram embora. Sérgio Gomes da Silva ficou no local e nada aconteceu com ele. Na manhã do dia 20 de janeiro de 2002, no domingo, o corpo do prefeito Celso Daniel foi encontrado com 11 tiros na Estrada das Cachoeiras, no bairro do Carmo, na altura do quilômetro 328 da rodovia Regis Bittencourt, na BR-116, em Juquitiba. Agora ouçam bem o que diz o inquérito policial. A Polícia Civil do Estado de São Paulo concluiu o inquérito sobre a morte de Celso Daniel em 1º de abril de 2002. Segundo o relatório final da polícia apresentado pelo delegado Armando de Oliveira Costa Filho, do Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa DHPP, 6 pessoas de uma quadrilha da favela Pantanal da Zona Sul de São Paulo cometeram o crime. Entre elas estava um menor de idade que confessou ter sido ele o autor dos disparos que atingiram o prefeito. O inquérito policial concluiu que os criminosos sequestraram Celso Daniel por acaso, frustrados por perderem de vista seu alvo, um empresário cuja identidade não foi revelada. Os integrantes da quadrilha seriam Rodolfo Rodrigo de Souza Oliveira, o Bozinho, José Edson da Silva, o Edson, Itamar Messias Silva dos Santos, o Itamar, Marcos Roberto Bispo dos Santos, o Marquinhos, e Elcide Oliveira Brito, o John. O líder da quadrilha seria Ivan Rodrigues da Silva, também conhecido como Monstro. O local do cativeiro foi escolhido por Edson, que alugou um sítio em Juquitiba para isso. 2 carros foram roubados para o sequestro, uma Chevrolet Blazer e um Volkswagen Santana. A quadrilha se reuniu no dia 17 de janeiro de 2002 e definiu que o sequestro ocorreria no dia seguinte. No dia 18 de janeiro à tarde teve início a operação. Monstro e Marquinhos saíram no Santana e os outros criminosos foram na Blazer. Por um telefone celular, o Monstro coordenava toda a ação. Os meliantes na Blazer começaram a seguir o comerciante que pretendiam deter,
contudo perderam-no de vista. O líder do bando monstro ordenou então que o grupo abortasse a ação e que atacasse o passageiro do primeiro carro importado que fosse encontrado no caminho. Os bandidos começaram a trafegar pelas ruas da região e Monstro escolheu como novo alvo a Pajero, onde viajavam o prefeito Celso Daniel e o empresário Sérgio Gomes. O bando começou então a perseguir a Pajero do prefeito, utilizando a Blazer para bater na traseira da Pajero, até que Itamar e Bonzinho saíram da Blazer, atiraram na direção da Pajero e tiraram o prefeito Celso Daniel do carro rendido à força. Ele foi levado até a favela Pantanal, na divisa entre Diadema e São Paulo. Na favela, os bandidos retiraram Celso Daniel da Blazer, colocaram-no no Santana e levaram-no até o cativeiro em Juquitiba. No dia 19 de janeiro, os criminosos souberam pelos jornais que tinham sequestrado o prefeito de Santo André. Eles ficaram com medo e resolveram desistir. Monstro ordenou a Edson que a vítima fosse dispensada. Segundo os integrantes da quadrilha, Monstro quis dizer com isso que Celso Daniel deveria ser libertado. Contudo, Edson entendeu que deveria matar o prefeito. Edson contratou então um menor conhecido como Lalo para matar a vítima. Edson, Lalo e Celso Daniel foram até a estrada da Cachoeira em Juquitiba e Edson deu a ordem para Lalo matar o prefeito. 2 dias depois, o corpo de Celso Daniel foi encontrado com 8 perfurações a bala. A família de Celso Daniel não ficou satisfeita com o resultado do primeiro inquérito policial, que disse que o prefeito foi vítima de um crime comum, assassinado por engano por uma quadrilha de sequestradores. Para a família do prefeito, o crime teve motivação política. O irmão de Celso Daniel, João Francisco Daniel, que disse que José Dirceu teria recebido dinheiro oriundo de propinas, se retratou em 2006 após Dirceu mover uma ação por danos morais e disse que só tinha o desejo de ver o assassinato do seu irmão solucionado. O empresário Sérgio Gomes da Silva, que era o motorista da Pajero, onde viajava o prefeito Celso Daniel, disse que quando foi fechado pelos bandidos, a trava e o câmbio do veículo não funcionaram, o que impossibilitou a fuga e permitiu aos bandidos abrirem a porta do carro e levarem o prefeito. Porém, uma análise pericial foi feita na Pajero e a conclusão dos peritos é que o carro não tinha nenhum defeito elétrico ou mecânico que justificasse uma falha. Segundo os peritos, se houve falha na hora, ela foi humana. Após a morte de Celso Daniel, foram ainda assassinadas mais sete pessoas, pessoal, todas em situações misteriosas. Olha só. E a família, aí um dos promotores do caso mostrou ao menor que alegou ter atirado no prefeito uma foto de Celso Daniel. Pasmem, este não conseguiu reconhecer a pessoa na foto, sendo posta em dúvida a hipótese de ter sido ele o autor dos disparos que vitimaram o prefeito Celso Daniel. A família pressionou as autoridades para que o caso da morte do prefeito fosse reaberto. E no dia 5 de agosto de 2002, o Ministério Público de São Paulo solicitou a reabertura das investigações sobre o sequestro e o assassinato do prefeito.
E em agosto de 2010, a promotora Eliana Vendramini, responsável pela investigação e denúncia que apura o assassinato do ex-prefeito Celso Daniel, sofreu um acidente automobilístico em uma via expressa de São Paulo. O veículo blindado conduzido pela promotora capotou 3 vezes após ser repetidamente atingido por outro automóvel que fugiu sem prestar socorro. Estranho, né? Muitos integrantes da família do prefeito morto acreditam na hipótese de crime político. Segundo o irmão de Celso Daniel, o oftalmologista João Francisco Daniel, o prefeito morreu porque detinha um dossiê sobre corrupção na prefeitura de Santo André. Tal hipótese é questionada por muitos, uma vez que João Francisco, filiado ao Partido Trabalhista Brasileiro PTB, fazia oposição a seu irmão, com quem era rompido pessoal e politicamente. João alega que seu irmão Celso Daniel, quando era prefeito de Santo André, sabia e era conivente de um esquema de corrupção na prefeitura, que servia para desviar dinheiro para o Partido dos Trabalhadores, o PT. O suposto esquema de corrupção envolveria integrantes do governo municipal e empresários do setor de transportes e contaria ainda com a participação de José Dirceu. Empresários de ônibus da região do ABC Paulista, como a família Gabrilli, controladora da aviação São José, o Expresso Guarará, confirmaram que Sérgio Gomes da Silva, o Sombra, coletava mensalmente uma propina das empresas com valores que variavam entre 40 mil e 120 mil. Ainda de acordo com essas denúncias, empresas que participavam do suposto esquema seriam beneficiadas em Santo André. A filha do dono da aviação São José, Expresso Guarará, a Ângela Gabrilli, contou em depoimento ao Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado, a GAECO, do Ministério Público de Santo André e a CPI da Câmara Municipal de Santo André, realizada logo após a morte de Celso Daniel, que a aviação padroeira, que supostamente participava do apontado esquema, ganhou a concessão de uma linha AB47 Jardim Santo André ao terminal Santo André Oeste, prejudicando a aviação São José, que já mantinha uma linha com itinerário semelhante. A linha da aviação padroeira acabou fazendo com que a São José extinguisse a linha mais antiga, a T45, que era da Vila Suíça até a estação de Santo André, e entrasse em prejuízo. Até então, a aviação São José não participava do suposto esquema. Os acusados, é claro, negam as denúncias e vêm se defendendo nos fóruns apropriados. Ainda segundo o depoimento do irmão de Celso Daniel, João Francisco Daniel, algumas pessoas começaram a desviar para suas contas pessoais o dinheiro que, por sua vez, já era desviado ilegalmente para o PT. Celso Daniel descobriu isso e preparou um dossiê que teria desaparecido após seu assassinato. O presidiário José Felício, conhecido como Geleião, disse à polícia ter ouvido falar sobre o tal dossiê de Celso Daniel e de uma ameaça de morte. O empresário Sérgio Gomes da Silva, o Sombra, que dirigia o carro em que viajava o prefeito na noite do sequestro, foi indiciado pelo Ministério Público de São Paulo, acusado de ser o mandante do assassinato do prefeito. De acordo com o Ministério Público, foi Sombra
que ordenou a morte do prefeito para que um suposto esquema de corrupção na prefeitura de Santo André não fosse descoberto. Sombra foi preso e negava qualquer participação na morte do prefeito. Os promotores Roberto Wilder Filho e Amaro José Tomé, do GAECO do Ministério Público de Santo André, pediram em 2005 a reabertura das investigações policiais. Por ordem do secretário de Segurança do Estado de São Paulo, Saulo de Castro Abreu Filho, o caso foi encaminhado para a delegada Elizabeth Sato, então titular do Distrito Policial de número 78 nos Jardins. Os promotores pediram que o caso não fosse encaminhado novamente ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, ao DHPP, da Polícia Civil Paulista, que já havia concluído pela tese de crime comum anteriormente. Mesmo após a reabertura das investigações, o delegado-geral da época, Marcos Antônio Desgaldo, declarou acreditar na tese de crime comum, o que é negado veementemente pelos promotores e pelos familiares de Celso Daniel. Um segundo inquérito, conduzido novamente pela delegada titular do 78DP, Elizabeth Sato, indicada pelo então secretário Saulo de Abreu, aberto no segundo semestre de 2005, em meio a um turbilhão da CPMI dos bingos, a chamada CPI do fim do mundo, Elizabeth foi escalada pela Secretaria da Segurança para apurar denúncia dos irmãos desafetos do prefeito, João Francisco e Bruno. Elizabeth Sato encaminhou à Justiça e ao Ministério Público um relatório de 5 páginas sobre o caso, com a conclusão de que o crime não teve motivações políticas. O inquérito, com data de 26 de setembro de 2006, é anterior ao primeiro turno das eleições presidenciais. Sua repercussão na mídia só se deu no final de novembro de 2006. A delegada ouviu os 7 pistoleiros presos sob acusação de terem sido os executores do prefeito. Novamente confessaram o crime. A novidade foi um dos acusados ter admitido a autoria dos 7 disparos que vitimaram o prefeito. O Lalo, na época do crime, com 15 anos, disse ter atirado por mando e coação de José Edson da Silva ou Zé Edson. Este, sim, o principal executor do crime, e indivíduo que exala violência e descomprometimento com a vida humana, segundo o relatório. Sérgio, chefe, e o ex-vereador Klinger Souza, do PT, acusados de comandar uma quadrilha de distribuição de propinas na cidade, não foram reconvocados por não haver elementos novos a serem perguntados e para não transformar a investigação em um acontecimento político. 7 anos depois, a Justiça ainda não havia concluído as oitivas de testemunhas de defesa dos 8 denunciados pelo homicídio. A previsão era que, quando essa fase fosse concluída, se a Justiça reconhecesse que havia indício suficiente de serem os réus os autores, iria submeter o processo ao julgamento final no tribunal do júri. Caso contrário, o Poder Judiciário poderia arquivar o processo. Eucídio Oliveira Brito, conhecido como John, condenado pelo sequestro do ex-prefeito no dia 4 de agosto de 2010, fugiu da penitenciária de Pacaembu, a 617 quilômetros de São Paulo, e foi capturado numa favela no Jardim Miriam, em São Paulo, no dia 11 de novembro de 2011.
As investigações sobre a morte de Celso Daniel ganharam novos elementos em 2012, com depoimento de Marcos Valério, operador do Mensalão, em julgamento perante o Supremo Tribunal Federal. Marcos Valério afirmou à Procuradoria, tentando firmar acordo de delação premiada, que o ex-presidente Lula e o ex-ministro Gilberto Carvalho estariam sendo extorquidos por criminosos envolvidos no caso. O motivo seria um esquema de cobrança de propina existente na Prefeitura de Santo André, que era administrado por Celso Daniel. Em 2019, surge uma nova denúncia por parte de Marcos Valério, que acusa através de boatos o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva de ser um dos mandantes do assassinato. O Sombra, o empresário Sérgio Gomes da Silva, que era conhecido como Sombra, e um dos principais envolvidos no crime, morreu de câncer no dia 27 de setembro de 2016, na cidade de São Paulo. Formado em pedagogia com pós-graduação em filosofia da educação, Sérgio Gomes da Silva foi professor dos funcionários da Pirelli, empresa em que Celso Daniel fazia parte do time veterano de basquete. Os dois se conheceram através de Marilena Nakano, mulher do irmão caçula do Bruno, José Daniel Filho. Em 1988, durante a campanha para prefeito de Santo André, Celso Daniel tinha o amigo como segurança. Depois de eleito novamente em 1996, Celso levou-o para a prefeitura, onde ele ganharia cargos cobiçados como a chefia da Guarda Municipal e da Defensoria Pública. O apelido de Sombra foi criado por um grupo incomodado com a proximidade de Sérgio com o prefeito. Agora, pessoal, olha que interessante as mortes suspeitas de pessoas ligadas ao caso. Após o assassinato do prefeito, uma série de personagens ligadas ao crime viria a morrer. Antônio Palácio de Oliveira foi morto em fevereiro de 2003. O garçom do restaurante Rubaiyat, que atendeu Celso Daniel e Sombra em um jantar pouco antes do sequestro, morreu ao chocar-se de moto contra um poste quando era perseguido por dois homens. Trazia consigo documentos falsos com um novo nome. Membros da família disseram que ele havia recebido 60 mil de fonte desconhecida em sua conta bancária, e o suposto acidente foi testemunhado por Paulo Henrique Brito, que iria morrer no mês seguinte. O Paulo Henrique da Rocha Brito, ele foi morto em março de 2003. Ele testemunhou o acidente do garçom e acionou o serviço de resgate. A polícia não pôde ouvir seu depoimento, pois 20 dias depois a única testemunha seria morta, no caso ele, no mesmo lugar com um tiro nas costas. Tudo o que se sabe é que o assassino teria fugido numa moto azul. A suspeita de sua morte recaiu sobre dois menores, conforme conclusão policial. O motivo da morte teria sido motivado por vingança, algo relacionado à conduta de menores infratores dentro da FEBEM, onde a vítima trabalhava. Irã Moraes Rédoa, assassinado em dezembro de 2003, era funcionário da empresa Serviço Funerário da Serra, e ele foi o responsável pelo recolhimento do corpo do prefeito Celso Daniel. Foi o primeiro a reconhecer o rosto do político. Irã também foi assassinado no dia 23 de dezembro de 2003. Em fevereiro de 2006, 4 anos depois da sua morte, depois da morte do Celso Daniel, foi preso o responsável pela morte de Irã,
Alexandre de Almeida Moraes. Ao confessar o crime, Alexandre de ordem veio de seu patrão, Fábio Ervélia Issunc, acho que é isso, gente, a pronúncia, dono de uma funerária concorrente. O mandante também foi preso. Para a polícia, o crime fora motivado por uma disputa territorial. Aí vem o assassinato de Dionísio de Aquino Severo, em abril de 2002. Dionísio seria o suposto elo entre quadrilhas, e o Sombra, líder da quadrilha da favela Pantanal, foi resgatado por um helicóptero do presídio Parada Neto, em Guarulhos, 2 dias antes do sequestro do Celso Daniel, do qual ele participou. Foi preso 3 meses após o crime e afirmou à polícia que tinha revelações a fazer. Só que antes dele contar o que sabia, foi encontrado morto no presídio de Belém, em São Paulo. As circunstâncias de sua morte foram bastante atípicas, embora fosse de conhecimento da polícia que ele fora jurado de morte pelo PCC antes do sequestro de Celso Daniel. Ailton Freitas, um dos presos que fugiram com ele, disse em depoimento que Dionísio havia sido resgatado para cumprir a tarefa de queima de arquivo de um peixe grande e que o empresário Sérgio Gomes da Silva, o Sombra, seria o mandante do crime. Manuel Sérgio e Estevam, o Sérgio Orelha, o chamado Sérgio Orelha, foi assassinado também em 2002. Amigo do Dionísio, com quem dividira uma cela na penitenciária de Avaré, Sérgio deu guarida a Dionísio em seu apartamento. Logo, quando fugiu da prisão, Orelha seria assassinado em setembro de 2002. E Otávio Mercier, investigador que ligou para Severo na véspera do crime, foi morto em julho de 2003. Já Carlos Del Monte Printes, morto em 12 de outubro de 2005. E quem era ele? Ele era um médico legista que emitiu o laudo identificando os sinais de tortura no corpo do prefeito, afirmando que Celso Daniel foi embalsamado, o que possibilitaria uma autópsia posterior a que a real data da morte foi em 19 de janeiro. Prints também, que foi esse, né? Foi encontrado morto em seu escritório em outubro de 2005. A Polícia Civil concluiu que o médico cometeu suicídio por causa do fim de seu casamento, ingerindo um coquetel de medicamentos. E a história para vocês, eu espero que vocês gostem. Se vocês gostarem, vocês comentem aí, compartilhem. Se inscrevam no canal e ative o sininho, deixe a sua opinião aí. Então, até a próxima. Muito obrigado desde já.